Leitura do Shri Vaishnava aqui, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, com tradução de Srila Prabhupada e significados de Sua Santidade Jayapataka Maharaja. Hoje nós vamos ter o verso 19, que não sei se dá para concluir hoje, porque é um pouco longo o significado de Jayapataka Maharaja, mas é o último verso que esse livro é composto de 9 versos, são os 9 versos, o poema que Srila Bhaktisiddhanta escreveu, Srila Prabhupada traduziu e Jayapataka Maharaja comentou. Então hoje é o dia do aparecimento de Shri Nrsimhadeva, mas nosso Harikatha vai ser a continuação aqui do Rei Vaishnava aqui. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Iti Namine Shri Varshavanavi Devi Daitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Ki Jai Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. O Harikatha do Senhor Nrsimhadeva será hoje no festival às 18 horas, ok? Todos que já estão aí podem continuar acompanhando o Harikatha do transcendental aparecimento do Senhor Nrsimhadeva. Então vamos ao verso 19. Shri Dayata Sakirtanya Shak Karauchai Swari Harinamarava Kirtana Prabhave Smarana Swabhave Sekali Bhajana Nirjana Sambhava. Tradução Shri Daitya, aliás, desculpe, Shri Daita Dasa, Daitya é outra coisa. Shri Daita Dasa, sua divina graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o servo humilde da completamente misericordiosa Srimati Radharani, simplesmente deseja estar absorto no néctar de propagar as glórias dos santos nomes do Senhor Krishna. Minha querida mente, deixe-nos agora cantar em voz alta os santos nomes de Krishna, para que possamos permanecer continuamente no oceano de néctar transcendental. A mente não deixa a gente nem cantar alto, né? Queridamente, dá uma trégua aí, deixa a gente cantar o Mahamantra Hare Krishna. O canto congregacional dos santos nomes de Krishna desperta a qualidade transcendental da lembrança amorosa, espontânea do Senhor Krishna, incluindo sua forma, qualidades e passatempos. Neste instante, é possível a compreensão confidencial e a prática pura do serviço devocional amoroso, solitário entre aspas, às vossas onipotências, Shri Shri Radha Krishna. Significado dado por sua santidade Jayapataka Maharaja. Jayapataka Maharaja Ki Jaya. Ocupar-se na glorificação intensa e na meditação acerca das glórias transcendentais do Senhor Krishna e seus santos nomes é o método definitivo de purificação da mente. O processo de Harinama Sankirtana
canto congregacional dos santos nomes de Krishna, é completo e perfeito. Ele pode elevar a alma dos estágios mais inferiores da vida material condicionada à perfeição mais elevada de serviço amoroso confidencial a Shri Shri Radha Krishna. Que néctar quer ouvir isso, né? Eu fico pensando hoje, toda a data do aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, para mim é importante porque nessa data morreu José Domingos Batista e nasceu Jai Gokula. Eu fui iniciado, hoje está completando 41 anos que eu fui iniciado, e graças a Srila Prabhupada e a Krishna, nunca deixei de fazer um dia a prática que Srila Prabhupada recomendou do serviço devocional. Nunca abandonei a associação dos devotos, nunca parei o meu serviço devocional, e isso aqui cabe bem, muito bem para mim, muito bem mesmo, né? O processo de Harinama Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes de Krishna, é completamente perfeito. Ele pode elevar a alma dos estágios mais inferiores, que é o meu caso, da vida material, que é o meu caso, condicionada, à perfeição mais elevada de serviço amoroso confidencial a Shri Radha Krishna. Continuar insistindo, sem desvios, sem hiatos, sem parar nem um dia, quanto mais um mês, um ano, e assim por diante. Só tenho a agradecer Srila Prabhupada e Srila Acharya Deva. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura mostrou o processo de purificação da mente através da utilização da inteligência transcendental mais elevada. Sua divina graça nos mostrou como a mente impura, confusa, devido ao falso ego, pode induzir um devoto a deixar a associação dos devotos puros para se ocupar na suposta adoração solitária ou nirjana bhajana. Ele também alertou a todos os devotos sobre como Maya, a energia ilusória, seduz o devoto que não seja experiente o bastante, incitando de várias formas a mente impura com desejos sutis e grosseiros, e implicando-os em ofensas a devotos puros do Senhor, e deste modo enredando-o na vida material condicionada. É porque o devoto acha que ele está na dele fazendo serviço devocional, né? Que ele tem sua Shila, que ele canta o santo nome, mas ele está simplesmente trapaceando, ele está se enganando e enganando os outros. Isso Srila Bhaktisiddhanta explica pormenorizadamente como isso é trapaça aqui. O devoto pode superar com segurança os mais perigosos obstáculos no caminho da consciência de Krishna, simplesmente por lembrar das instruções destes 19 versos. Ao compreender essas lições práticas, o devoto aspirante pode compreender o verdadeiro padrão de devoção pura por Krishna. Através da autoanálise, com a ajuda destes ensinamentos, o devoto pode certificar-se do nível de pureza pessoal e de avanço na consciência de Krishna e fazer as correções necessárias para se defender das ciladas escondidas no caminho da consciência de Krishna. O Senhor aconselhou-nos a purificar a mente, eliminando o falso ego com a ajuda de instrução transcendental. Deve-se considerar como, através da influência de minha energia ilusória, estes 3 estados da mente causados pelos modos da natureza foram artificialmente imaginados para existir em mim.
Ao certificar-se definitivamente da verdade da alma, você deve utilizar a espada afiada do conhecimento adquirida pela reflexão lógica e pelas instruções dos sábios e da literatura védica para eliminar completamente o falso ego, que é o campo onde se cultivam todas as dúvidas. Todos vocês devem, então, adorar a mim, que estou situado dentro do coração. Srimad Bhagavatam 11, 13, 33. Uma vez que a consciência de Krishna está além do mundo material, por definição está além do alcance da especulação mental. Assim, há o perigo real de introduzir inadvertidamente invenções mentais não autorizadas e tomá-las por verdades espirituais reais. Simplesmente aprender por tentativa e erro não é adequado o bastante para produzir o efeito desejado, mas se a ciência de Bhakti Yoga é entendida através dos sábios autorrealizados e da literatura védica, o sucesso está assegurado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura e seu amado discípulo Srila Prabhupada são sábios ou mestres espirituais fidedignos cujas instruções são janelas transparentes para o mundo espiritual. Enquanto que seguir cegamente pode causar um desastre, compreender cuidadosamente as instruções dos mestres espirituais anteriores e da literatura védica, usando a lógica e a razão, pode proteger uma pessoa. Recomenda-se a reflexão lógica nos ensinamentos de Krishna e proíbe-se a especulação mental baseada em conceitos materiais e sentimentos cegos. Na longa jornada de volta ao Supremo, quem, senão um tolo, viajaria sem um mapa ou guia? Contudo, quando um devoto tem um mestre espiritual fidedigno e a literatura védica como seu guia, e mesmo assim ainda dá ouvidos a seu falso ego, isto é ainda mais tolo. Certamente, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura escreveu este lindo poema por sua compaixão sem causa para proteger os devotos avançados de alguns possíveis perigos no caminho da consciência de Krishna, embora tais perigos possam ser tão bem conhecidos, ainda que sejam comuns. Aliás, embora tais perigos possam não ser tão bem conhecidos, e a gente vê que não são mesmo, né? Ainda que sejam muito comuns, e são, a gente vê os devotos caindo nessa cilada aí. Eu já cansei de ver, estou vendo. Os leitores fariam bem ao estudar e revisar estas lições repetidamente para proteger suas próprias vidas espirituais. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensinou a seus seguidores que a instrução espiritual verdadeira deve ser ensinada através do exemplo. Nesse verso conclusivo, o autor explica que seu próprio desejo é simplesmente cantar os santos nomes de Krishna em sua vida prática. Ele também demonstrou uma vida de extensa pregação das glórias de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura foi o primeiro mestre espiritual de Bhakti Yoga a enviar pregadores para o Ocidente para distribuir esta antiga ciência de consciência de Deus. Srila Prabhupada veio para o Ocidente à ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, e ele também demonstrou na prática uma vida pública e pessoal dedicadas a glorificar a suprema personalidade de Deus. Cantar em voz alta pode ser feito vocalmente, através de publicações ou mesmo pela ajuda de meios eletrônicos, como estamos vendo aqui agora fazendo.
A altura não quer dizer somente o nível de decibéis. Ela também significa o número de pessoas que escutam as vibrações transcendentais. A este respeito, publicar e distribuir a literatura védica transcendental é considerado o meio mais eficiente de alcançar muitas almas condicionadas. Pregar as glórias do Senhor através da distribuição da literatura transcendental, assim, é descrito como a Brihat Mridanga, que significa o grande canto. Tal espírito de pregação expansiva é, ao mesmo tempo, uma expressão do êxtase pessoal de amor a Deus, de um devoto puro, para glorificar o Senhor, como também sua misericórdia e compaixão, sem causa pelas almas condicionadas que sofrem repetidos nascimentos e mortes neste mundo. Com o andar da carruagem, as coisas vão mudando na Kali Yuga. Hoje, a Brihat Mridanga é a pregação pela internet. Não tem nenhuma dúvida de que ela alcança hoje em dia, sim, muito mais do que livros. Alcança mesmo. Agora, tem que ser dados livros via internet. E não qualquer coisa. Krishna Upadesha. Tem que ser falado o que os livros de Srila Prabhupada falam. E não qualquer coisa. Senão também esse meio ultra eficaz vai ser perda de tempo. Vai ser uma bobagem também. Não vai valer nada. E daqui para frente vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Nós podemos ter certeza disso, que livros deixarão de existir. Nós não podemos ser cabeças duras, gente. Os devotos têm que ter visão futurista. Isso é realidade. Livros deixarão de existir. Existirão todos eletrônicos, eletronicamente. Acesso será digital. Mas deixarão de existir. A maior prova disso é que as crianças já nem aprendem mais caligrafia, escrever. As crianças só aprendem ou a letra de forma ou digitar, ou não. E as escolas estão sendo cada vez mais informatizadas. Todas as escolas. Hoje, até já no estudo fundamental, já tem a informatização, já estão se acostumando só a digitar. Então a gente tem que encarar a realidade e deixar de ser sonhador. Deixar de ser sonhador. Porque é como a gente querer ficar defendendo. Vou dar um exemplo prático. Por que os grandes jornais todos do mundo inteiro estão falindo e faliram? As grandes revistas e tudo? Por quê? Por quê? A revista Time, que o nosso glorioso Lula saiu na capa dela, que todo mundo, na capa da Time, grande revista, não é lida por ninguém mais lê essa revista, ninguém mais. Os jornais, faz uma pesquisa para ver quantos são assinantes hoje em dia de uma Folha de São Paulo, do estado de São Paulo. Até os canais de televisão tradicionais não tem mais a mesma audiência devido à potência da internet. O que dizer de coisa escrita, mídia escrita? Então a gente tem que ser realista, não vamos ficar parados no tempo, porque não mudou nada. Não muda nada. É mudar sem mudar. São os mesmos livros, é o mesmo conhecimento passado eletronicamente. Que todos os livros de Srila Prabhupada, todos estejam disponíveis na internet. Que todos estejam disponíveis na internet. Que todos possam ter acesso a ler esses livros na internet. E que todos os devotos fiéis a Srila Prabhupada, seguidores fiéis de Srila Prabhupada, quando
passarem esse conhecimento, passem os livros como eles são, passem o conhecimento como ele é. Aí essa é a Brihat Mridanga, e essa será a Brihat Mridanga do futuro. Com todo o nosso romantismo, nosso apego à distribuição de livros, não vai existir mais, vai acabar. Escrevam isso. No primeiro verso deste trabalho, a mente foi castigada por desejar cantar Hare Krishna em um local solitário. Fugir fisicamente da associação dos devotos para um lugar isolado para cantar, enquanto o mundo está queimando no fogo do materialismo e do esquecimento da consciência de Krishna, Deus é trapaça, é enganar-se a si mesmo e enganar e privar as almas caídas da oportunidade de receber a consciência de Deus. Olha como isso é importante, como isso é taxativo. Taxativo. O que agora temos o nosso... Eu faço minha consciência de Cristo em casa e o resto... O que é isso? O que é isso? Ignorância, egoísmo, egocentrismo. Em última instância, materialismo. É trapaça mesmo. Está se enganando e enganando aos outros. Porque isso aí não é a ordem do Senhor Chaitanya, não é a ordem. A ordem do Senhor Chaitanya foi Yarideka Tarikaha, Krishna Upadesha. Krishna Upadesha, tenho falado, eu continuo falando, é o conhecimento como ele é. São os livros de Srila Prabhupada como eles são. Amara Gyayaguru Rana Taridesha. O Senhor Chaitanya falou que todo ser humano tem a obrigação de se tornar um mestre na ciência da consciência de Krishna, tem que entender o Bhagavad Gita como ele é, o Srimad Bhagavatam, e tem a obrigação de ajudá-lo a salvar todas as almas condicionadas nesse mundo, nessa era. Se isso estiver acontecendo, aí não é trapaça. Agora, se não estiver acontecendo, é pura enganação, pura trapaça. Enquanto eu fico aqui confortavelmente no meu Nirjana Bhajana, incrível, cantando Hare Krishna, fazendo a minha adoração aqui, o mundo está pegando fogo. Que é isso? O materialismo está tomando conta do planeta. Que é isso? Onde está o senso de misericórdia? E onde está a compreensão da ordem de Krishna para o ser humano? Punsam ekantata shreya uttama. Krishna falou que nada agrada mais ele do que isso. Dar ele para as pessoas. Dar o conhecimento transcendental sobre ele para as almas que não têm esse conhecimento, que não tiveram esse acesso. Então, o que é isso? Trapaça. Trapaça. Isso que quer dizer pratista? Trapaceiro, pratista. Então, imagina privar as almas caídas da oportunidade de receber a consciência de Krishna é pura trapaça. Desejar prematuramente ir para o isolamento e uma renúncia artificial e superficial, embora possa chegar a um estágio na vida do devoto onde Nirjana Bhajana ou adorar o Senhor Krishna em um local solitário seja permitido, é quando você está na fase de Paramahansa. Quando você está na fase de Paramahansa, aí você pode. Aí você pode. Esse é o último estágio, o estágio mais elevado do sannyasi, que só vive para a verdade, que é dever dele. Viver só para pregar a verdade. Aí ele pode deixar de ser Parivrajakacharya, um itinerante pregador, e se retirar e ficar num local com sentidos completamente controlados já, porque essa é a posição do Paramahansa, e completamente absorto no relacionamento amoroso com Krishna. Esse serviço é um serviço devocional puro, mas essa pessoa nesse nível, que pode executar Nirjana Bhajana, ela não tem nenhum contato mais com a matéria, ela não tem nenhum desejo material mais, é outra história. É outra história.
é o estágio de Paramahansa. Os grandes mestres espirituais geralmente passam os últimos dias de suas vidas em um local sagrado solitário, em total concentração no Senhor Krishna. Srila Prabhupada expressou seu desejo a este respeito ao citar o primeiro verso deste trabalho no seu comentário do Srimad Bhagavatam. Sua lição também ensina aos devotos a hora adequada para esse retiro, Nirjana Bhajana. Então, Prabhupada citou esse aqui. Minha querida mente, o primeiro verso de Srila Bhaktisiddhanta. Que tipo de devoto você é? Simplesmente em troca de adoração barata, você senta em um local solitário e finge cantar o Mahamantra Hare Krishna, mas tudo isso é trapaça. Assim, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advoga que todos os devotos, sob a orientação de um mestre espiritual experiente, preguem o culto de Bhakti, consciência de Krishna, em todo o mundo. Somente quando se está maduro é que se pode sentar em um local solitário e retirar-se da pregação por todo o mundo. Seguindo este exemplo, os devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna agora prestam serviço como pregadores em várias partes do mundo. Agora eles podem permitir que o mestre espiritual se retire do trabalho de pregação ativa. No último estágio da vida do mestre espiritual, seus devotos devem assumir as atividades de pregação em suas próprias mãos. Dessa forma, o mestre espiritual pode sentar-se em um local solitário e praticar Nirjana Bhajana. Srimad Bhagavatam 4, 28, 33. Srila Prabhupada citou no significado dele esse primeiro verso falado aqui por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Em 1977, Srila Prabhupada, aos 82 anos, sofreu de doenças repetidas e ficou fisicamente fraco. Ele decidiu parar de viajar pelo mundo e refugiou-se em Vrindavana Dhama, o local sagrado dos passatempos do Senhor Krishna. Ele ouviu e cantou Hare Krishna e meditou nos passatempos transcendentais de Krishna dia e noite. Porém, Srila Prabhupada permaneceu na associação de seus amados discípulos que o ajudaram durante seu passatempo final, cantando o Mahamantra Hare Krishna 24 horas por dia, de maneira suave e doce. Srila Prabhupada disse que aquele era seu Nirjana Bhajana e que seus discípulos sannyasis, incluindo o tradutor desse trabalho, Jayapataka Maharaj, deveriam assumir a responsabilidade de viajar e pregar por todo o mundo, uma vez que ele não mais seria capaz de viajar. Este grande mestre espiritual tomou refúgio no Senhor Shri Krishna, em Vrindavana, durante os últimos dias de sua vida. Aí, tudo bem, né? Embora Srila Prabhupada estivesse tranquilamente absorto em meditar nas qualidades transcendentais do Senhor Shri Krishna, a associação de Vaishnavas íntimos, ouvindo o cantar dos santos nomes de Krishna, ao mesmo tempo, ele continuou a traduzir a literatura transcendental para o bem-estar das almas caídas por todo o mundo. Srila Prabhupada explicou que escrever livros sobre as glórias e passatempos do Senhor Krishna era seu êxtase pessoal em amor a Deus. Dessa maneira, a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada passou os últimos 5 meses de sua vida em Vrindavana, adorando o Senhor Krishna no estado de espírito de separação de Nirjana Bhajana. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, embora fosse o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, estava no estado de espírito de um devoto de Krishna e passou os últimos anos de seus passatempos neste mundo, saboreando o néctar dos passatempos de Krishna na associação de poucos devotos confidenciais. Isto é explicado no Shri Chaitanya Charitamrita. Enquanto Shri Chaitanya Mahaprabhu assim residia em Jagannath Puri, Nilachala,
Ele estava continuamente tomado dia e noite pela separação de Krishna. Dia e noite ele saboreava canções e versos transcendentais bem-aventurados com dois associados, a saber, Srila Swarupa Damodara e Shri Ramananda Roy. Ele se deliciava com os sintomas de várias emoções transcendentais, tais como júbilo, lamentação, ira, humildade, ansiedade, pesar, ânsia e satisfação. Ele recitava seus próprios versos, expressando seus significados e emoções, e assim gostava de saboreá-los com estes dois amigos. Às vezes, o Senhor se absorvia em uma emoção particular e ficava acordado durante toda a noite, recitando versos e deliciando o sabor deles. Shri Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 23, 7. Como que está aí, tá? Falta muito, né? As discussões solitárias acima mencionadas do Sr. Chaitanya Mahaprabhu a respeito dos passatempos do Sr. Krishna também são conhecidas como Nirjana Bhajana. Desta forma, Nirjana Bhajana tem o seu lugar no serviço devocional. Embora não seja incomum que muitos grandes devotos usem seus últimos dias completamente concentrados em Krishna, este aspecto do serviço devocional é frequentemente mal entendido e, assim, adotado de maneira inadequada ou prematura, causando, por isto, incômodos na prática e na propagação da consciência de Krishna. Conforme explicado em detalhes nos versos anteriores, os Prakrita Sahajas, devotos materialistas, tentam imitar os passatempos finais do Sr. Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri e frequentemente declaram que o cantar em voz alta de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pregar as glórias do Senhor e estudar as escrituras védicas, mesmo aquelas relacionadas à Bhakti Yoga, são externos e desnecessários. É isso mesmo. Às vezes exibem externamente um êxtase devocional, mas ao mesmo tempo mostram sintomas de apego material grosseiro. Também estamos cansados de ver isso. Srila Prabhupada passou mais de uma década em Vrindavana traduzindo o Srimad Bhagavatam e outras escrituras védicas para a língua inglesa na preparação para sua viagem ao Ocidente. Durante este tempo, dentre muitas realizações das verdades da consciência de Krishna, Srila Prabhupada foi capaz de observar as práticas verdadeiras dentre os supostos devotos avançados que estavam tentando praticar Nirjana Bhajana em Vrindavana. Algumas dessas realizações foram registradas em um trabalho poético em Bengali chamado Vrindavane Bhajan, ou Serviço Devocional a Krishna em Vrindavana. Este trabalho ilustra claramente as muitas discrepâncias e perigos de uma retirada prematura da pregação da consciência de Krishna para a suposta vida de bhajana solitário. O autor deste trabalho espera publicar mais tarde esse trabalho confidencial para os devotos. Os trechos seguintes de Vrindavane Bhajan ilustram a natureza neófita de evitar pregar prematuramente o movimento de Sankirtan, conforme instruído pelo Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Às vezes, aqueles que de fato não viram um Vaishnava de verdade, um devoto do Senhor, dizem que os devotos são inativos, mas de fato, um Vaishnava ou devoto puro está sempre ativo, ocupado constantemente no serviço ao Senhor.
Os devotos neófitos, Kanishta, não têm entusiasmo espontâneo ou compaixão pelas almas condicionadas. Assim, eles não se ocupam nesse serviço. Ao contrário, os neófitos são inspirados pelo respeito dado aos devotos renunciados que vivem em locais solitários e com o desejo de receber respeito similar e reconhecimento, eles tentam praticar Nirjana Bhajana em um local solitário. Por que não lembram de como a sociedade de devotos ofereceu todo o respeito ao Senhor Nityananda quando ele deu aos criminosos bêbados Jagai e Madai amor a Deus, mesmo após eles terem batido nele? Foi o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o portador da Sudarshana Chakra, que estava indo punir Jagai e Madai por suas ofensas. Foi assim que aqueles que eram hostis para com os Vaishnavas foram conquistados. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu instruiu seus devotos a ensinarem a outros enquanto praticam pessoalmente o ensino a si mesmos. Negligenciar esta instrução para se retirar artificialmente num local solitário é o ato de uma pessoa que está, na verdade, enganando a si mesma. Na época em que o Senhor Chaitanya estava presente, havia somente um par de Jagai e Madai. Mas agora o mundo está cheio de Jagais e Madais. É isso aí, então a emergência é maior ainda. Todos os devotos devem seguir os passos do Senhor Nityananda, mas ao contrário, mesmo os supostos descendentes familiares do Senhor Nityananda, Nityananda Vansha, estão simplesmente ocupados em aumentar o número de seguidores baratos. Imagina se descendentes do Senhor Nityananda caíram nessa, quer dizer, do pobre do ocidental aqui. Eles comem bem e vivem luxuriosamente, sem nenhuma ansiedade ou cuidado. Mas não é apropriado para um Vaishnava não ter compaixão para liberar as almas caídas. Se alguém tem dúvidas a este respeito, simplesmente leia a Madhurya Kadambini de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura e seu Siddhanta, conclusão com relação a isto. Ahaituki Bhakti, a explicação. Esse aqui é o Kadambini. Ahaituki Bhakti é auto-manifesta, é Nitya Siddha, ou uma qualidade espiritual eterna, presente no coração. Mas permanece escondida até ser despertada. Um devoto Madhyama Adhikari, situado na plataforma mais avançada de serviço devocional, tem misericórdia para com os não devotos e neles desperta sua devoção natural ao Senhor. Essa natureza compassiva dos devotos puros faz com que até mesmo o Senhor sempre se atraia por seus devotos. Deixando-se atrair pelas qualidades maravilhosas de seus devotos puros, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, permite-se ser controlado pelo amor deles. Os verdadeiros Vaishnavas podem despertar o mundo espiritualmente adormecido e, por sua misericórdia, sem causa, converter as pessoas pecaminosas em devotos do Senhor. Assim, os devotos puros do Senhor não renunciam a pregar as glórias do Senhor para se ocuparem de Nirjana Bhajana, ou adoração solitária. Esta é uma tática enganadora que os devotos neófitos, Kanishta Adhikari, empregam para fazer de tolas as pessoas mundanas que não sabem o que a verdadeira vida espiritual é. Em Vrindavana, vi Vaishnavas famosos, supostos líderes espirituais, usando vários símbolos dos Vaishnavas,
Mas quando um padre missionário cristão estrangeiro visitou pessoalmente Vrindavana e encontrou todos esses supostos mestres espirituais e perguntou a eles sobre a natureza verdadeira dos passatempos de Krishna, eles não explicaram a ele as verdades sobre o Senhor Krishna e o serviço devocional. Isso é porque eles são, na verdade, devotos neófitos, kanishta adhikaris, que não podem compreender adequadamente as conclusões verdadeiras das escrituras védicas. Em nome de adoração solitária, Nirjana Bhajana, eles estão simplesmente procurando onde mendigar por seus chapates e dal diários. Vrindavane Bhajana 17:20. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus e ninguém pode fazer o que ele fez. Da mesma forma, não é autorizado para os seguidores do Senhor Jesus Cristo imitar cegamente o Senhor Jesus Cristo e se crucificarem como meio de salvação. Os seguidores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu não devem imitar artificialmente seus passatempos finais de Nirjana Bhajana. Nem é possível a ninguém reproduzir a loucura estática de amor a Deus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu instruções claras aos seus seguidores de como praticar o sistema de Bhakti Yoga, consciência de Krishna. Uma vez que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus e o desfrutador supremo, é apropriado se ele desfruta ouvindo seus passatempos com seus associados íntimos. Os devotos que seguem o Senhor Chaitanya Mahaprabhu têm uma obrigação diferente, que é cumprir as instruções do Senhor Chaitanya e certamente nunca, jamais imitá-lo cegamente. O devoto é o desfrutado e assim deve tentar satisfazer e agradar ao Senhor seguindo suas instruções. Durante seus passatempos em Jagannatha Puri, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu as seguintes instruções a seus devotos confidenciais. Em grande júbilo, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: meus queridos Swarupa Damodar e Ramananda Roy, saibam de mim que o cantar os santos nomes, acho que deve ser do, né? Tá errado aqui. Saibam de mim que o cantar dos santos nomes é o meio de salvação mais viável nesta era de Kali. Nessa era de Kali, o processo de adorar a Krishna é executar sacrifício cantando o santo nome do Senhor. Aquele que age assim é certamente muito inteligente e alcança refúgio nos pés devotos de Krishna. Na era de Kali, as pessoas inteligentes executam o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus, que canta constantemente o nome de Krishna, que é Ele. Embora sua tez não seja negra, ele é o próprio Krishna. Ele está acompanhado por seus associados, servos, armas e companheiros confidenciais. Simplesmente cantando o santo nome de Krishna, a pessoa pode libertar-se dos hábitos indesejáveis. Este é o meio de despertar toda a boa fortuna e iniciar o fluxo das ondas de amor a Deus. Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 28:11. O amor a Krishna está facilmente disponível, seguindo-se as instruções do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e ao praticar-se os santos nomes de Krishna em Sankirtan. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ensinou a seus discípulos diretos, como os 6 Goswamis, que por sua vez compilaram essas instruções na forma de diferentes escrituras. Mais tarde, as gerações de mestres espirituais que seguiram os 6 Goswamis estavam ocupados na distribuição e explicação das escrituras que contêm
os ensinamentos do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Narottama Dasa Thakura, um dos grandes acharyas da sucessão discipular, escreveu um verso glorificando os devotos confidenciais do Senhor Chaitanya Mahaprabhu como sendo, de fato, as energias do Senhor. Ele explicou que algumas destas energias estavam ocupadas em compilar os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, como as escrituras védicas transcendentais, e outras energias do Senhor, em forma de devotos, estavam ocupadas em distribuí-las. Narottama Dasa Thakura considerou ambas como as mais intimamente ocupadas no serviço confidencial ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Os mestres espirituais que vêm da sucessão discipular do Senhor Chaitanya Mahaprabhu manifestaram amor puro por Krishna enquanto estavam absortos no seu serviço devocional de escrever e distribuir os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Os verdadeiros seguidores do Senhor Chaitanya devem ser sábios para seguir os passos dos mestres espirituais perfeitos na sucessão discipular e permanecer ininterruptamente ocupados em ouvir e cantar em voz alta as glórias dos santos nomes de Krishna e evitar cometer ofensas ao imitar artificialmente a adoração solitária do Senhor Chaitanya ou de Srila Haridasa Thakura. A vida espiritual de Srila Prabhupada foi totalmente dedicada a seguir os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E por isso é um exemplo ideal. Srila Prabhupada estava absorto a cada instante no movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e estava, assim, degustando o néctar a cada passo. A biografia de Srila Prabhupada está repleta de exemplos práticos disto. Ele treinou seus discípulos para assumirem mais responsabilidades, visando prepará-los para administrarem o movimento mundial para a consciência de Krishna na sua ausência física. Ele também desejou ter tempo livre para si mesmo para completar seus escritos e a tradução de escrituras védicas importantes que serviriam como bases espirituais para centenas e milhares de anos por vir. O objetivo que Srila Prabhupada expressou era o de completar a série de 60 volumes do Srimad Bhagavatam durante sua vida. Considerando que ele escreveu enquanto viajava ao redor do mundo e administrava um movimento religioso mundial, o que é uma tarefa quase impossível, foi miraculoso que tenha sido capaz de escrever pessoalmente e supervisionar a publicação de 30 volumes do Srimad Bhagavatam, bem como outros 60 volumes de outras traduções e comentários das escrituras védicas. Srila Prabhupada continuou sua maratona de tradução diariamente até a véspera de sua partida deste mundo mortal. Seu pedido a seus seguidores era o de traduzir, publicar e distribuir todos os ensinamentos do Senhor Chaitanya em todas as línguas e para as pessoas em todos os países do mundo. Você vê que Srila Jayapataka Maharaja é tão consciente disso que ele criou essa Mayapur TV em todas as línguas, para ter o Bhagavatam para todo mundo, para ouvirem o Bhagavatam em todas as línguas. Estes ensinamentos, aliás, estes entusiasmo e dedicação para glorificar a Suprema Personalidade de Deus por toda parte, demonstram apropriadamente a atitude adequada de um devoto puro ocupado em serviço devocional confidencial ao Senhor. Após ter purificado a mente com tantas instruções pertinentes nos versos anteriores, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura está expressando sua fé e determinação em cantar em voz alta os santos nomes de Krishna, de acordo com os ensinamentos do Senhor Chaitanya. A mente pode se distrair por várias ideias de praticar a consciência de Krishna, influenciada por muitos desejos impuros.
Então, após purificar a mente com o conhecimento transcendental, o devoto fixa-a nas instruções do Senhor Chaitanya Mahaprabhu como elas são e ocupa-se totalmente em ouvir, cantar e, tanto quanto for capaz, propagar as glórias dos santos nomes de Krishna por todo o mundo. Mesmo após ouvir essas lindas lições, se a mente ainda estiver pensando em abandonar a missão do Sankirtan em voz alta para ficar absorta em lembrar dos passatempos amorosos do Senhor, a afirmação de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura erradica por completo esta dúvida. Kirtana prabhave smarana swabhave sekale bhajana nirjana bhava nirjana sambhava. O canto congregacional dos santos nomes de Krishna despertará em você a qualidade transcendental da lembrança espontânea do Senhor, incluindo a forma, qualidade e passatempos do Senhor. Não precisa ficar lá parado tentando lembrar, não. É só fazer o processo certo que vai lembrar. É isso que Srila Bhaktisiddhanta está falando. Neste instante, você será capaz de compreender e praticar o serviço devocional amoroso confidencial a vossas onipotências, Shri Radha Krishna. A partir dessas instruções transcendentais, está claro que não é através da prática solitária ou separada de serviço devocional que alguém se torna realizado. Ao contrário, por se ocupar no canto em voz alta e na pregação das glórias dos santos nomes de Krishna, é que alguém torna-se realmente avançado em serviço devocional e assim alcança o amor puro por Krishna. Uma das qualidades únicas da Bhakti Yoga é que o processo é objetivo. Aliás, é que o processo e o objetivo não são diferentes. O processo ou prática é o serviço devocional e o objetivo é o serviço devocional puro. Uma vez que o movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é uma representação pura da Bhakti Yoga, é simplesmente natural que o processo e o objetivo sejam o mesmo. Externamente, tanto o neófito quanto a alma liberada estão ocupados em cantar os santos nomes de Krishna. A diferença está na realização interna desse cantar, não na prática externa. O incidente em serviço devocional, o iniciante em serviço devocional pode não experimentar êxtase transcendental e assim pode cantar os santos nomes de Krishna mecanicamente ou por um sentimento de dever. Mas conforme o devoto avança, estágio a estágio, na consciência de Krishna, sem causa aparente, fica desapegado do gozo dos sentidos e ganha conhecimento transcendental. Vou voltar aqui porque eu me atrapalhei aqui. O iniciante em serviço devocional pode não experimentar êxtase transcendental e assim pode cantar os santos nomes de Krishna mecanicamente ou por um sentimento de dever. Mas, conforme o devoto avança estágio a estágio na consciência de Krishna sem causa aparente, fica desapegado do gozo dos sentidos e ganha conhecimento transcendental. Ao mesmo tempo, a lembrança espontânea de um devoto e a atração por Krishna aumentam. Assim, pela prática de Sankirtan, no canto em voz alta dos santos nomes de Krishna, o devoto ficará estabelecido em amor puro por Krishna irrevogavelmente. Não há dúvida quanto a isto. Om Tat Sat. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura ki jai. Japataka Maharaja ki jai. Então concluímos esse livro importantíssimo para quem realmente quer executar o processo da consciência de Krishna de maneira segura e de maneira autorizada,
nesse dia do aparecimento do Senhor de Shinradeva. Concluímos. No próximo domingo, vamos ter Harikatha novamente e vamos ver qual vai ser o Harikatha a partir do próximo domingo. Fiquem atentos. Novidade. Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Shinradeva Bhagavan Ki Jai. Nossa, professor Marcelo